Aqui está o templo da época de Jesus. Esse templo aqui ficava na Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém. Aqui está a cidade de Jerusalém, ó. Toda ela aqui. E Jesus encontrava-se nesse templo aqui, junto com os seus discípulos. Ele falava com o povo e depois falou aos discípulos que estavam observando esse templo aqui, as pedras, né? As maravilhas dessa pedra, e chamaram a atenção de Jesus sobre esse pedra. Mas aí Jesus faz uma referência a esse templo que impactou eles, algo que eles não esperavam. Uma profecia extremamente importante referente a esse templo aqui. E isso foi de grande interesse para os discípulos. Vamos ver o que Jesus diz. Aqui no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 5, ó, ele fala essas palavras do que estava acontecendo ali no templo. Ó. Ele fala da destruição do templo. E também essa matéria se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, e no livro de Lucas, capítulo 13. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus aqui falou da destruição do templo, né? Isso aí impactou os discípulos que não esperavam isso. Eles estavam aqui. Daí eles saíram daqui, ó, dessa região, e foram lá para o Monte dos Oliveiras. Fica mais ou menos 1 quilômetro de distância desse templo aqui. Lá em cima, no Monte das Oliveiras, tem um local privilegiado para ver esse templo aqui, ó. Lá os discípulos começaram a fazer perguntas para Jesus, em particular, com respeito a esse templo e as afirmações que Jesus fez. Vamos ver o que acontece ali. Ele estava lá, ó, no Monte das Oliveiras. E 4 apóstolos, em particular, falaram com Jesus. Que Pedro, André, Tiago e João. Eles estavam ali conversando com Jesus e fizeram pergunta com respeito ao templo. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Isso realmente eles queriam saber o tempo disso aí, né? Quando é que seria isso aí? Se daqui 10 anos, daqui 1 ano, daqui 40 anos, daqui 100 anos, 1000 anos, 2000, 3000 anos? Eles queriam saber quando. Muito importante. Vamos ver isso aí. Jesus... Então, eles sentados lá no Monte das Oliveiras, eles perguntaram para Jesus: Mestre, quando sucederá isto? Então, isso o quê? Destruição do templo, né? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então, os sinais são acontecimentos que antecedem a destruição do templo. Então, profecia que Jesus deu referente à destruição do templo. Então, quando é que vai ser destruído o templo e que sinais, que acontecimentos vão ocorrer antes da destruição do templo? E Jesus responde isso aí realmente para eles. Né? Isso é muito importante. Jesus vai dar a resposta para eles. Mas também nós podemos hoje dizer o tempo também. Nós hoje podemos. Porque isso já passou há quase 2000 anos, né? E Jesus disse e vai responder sobre essas coisas. De quando? E nós sabemos que o templo foi destruído no ano 70. Então, dentro daquela geração de Jesus, ó, que ele estava anunciando. Então, nós sabemos que foi no ano 70. E os sinais que haveriam de vir, nós vamos ver um por um versículo por um aqui, e nós vamos ver que todos se cumpriram conforme Jesus falou, e de acordo com a história. Nós vamos comparar a história, os acontecimentos com as profecias de Jesus, e que elas se encaixam 100% exatos. E são de acordo com as profecias de Daniel também. É muito importante, elas se encaixam perfeitamente, porque Jesus falou que o profeta Daniel profetizou sobre esse templo também, sobre a destruição do templo, né? Começamos aqui então. Vede que não sejais enganados, ó, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não o sigais, Jesus disse, não é para seguir. Chegou a hora de quê? De que está se falando aqui?
da destruição do templo, né? Quer dizer, quando chegou a hora, que chegou o tempo, né? Chegou a hora, o tempo da destruição do templo. Não, o templo não era a hora ainda da destruição dele. Então, isso viriam pessoas que iriam dizer, chegou a hora da destruição do templo. Não é verdade. Jesus disse que não era verdade. Não chegou a hora ainda não. Aí ele continua, versículo 9. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, então, na terra de Israel se ouviu falar de guerras. Que porque o povo de Israel estava insatisfeito com os romanos que cobravam impostos deles e que eles queriam fazer guerra. Já haviam feito guerra antes, né, no ano 63 a.C., e perderam essa guerra, né? Então agora eles queriam fazer uma guerra e dentro da nação de Israel começou a haver revoluções, um partido contra o outro. Uns diziam que iriam fazer guerra contra os romanos, outros diziam que não seria sábio fazer isso, não seria prudente. Então havia grandes divisões e guerras partidárias dentro da nação de Israel. Mas ele disse, não vos assusteis desses falatórios, né? Pois é necessário que primeiramente aconteçam essas coisas. É uma necessidade. Mas o fim não será logo. Então, o fim de quê? Do planeta Terra? Não, ele não está falando disso. Ele está falando do fim do templo. Nós vamos ter que permanecer no tema, que é a destruição do templo. Mas o fim não será logo. Então, nós sabemos que a destruição do templo foi no ano 70, e isso iria acontecer antes disso. Então, esses falatórios e grandes agitações e revolução dentro da nação de Israel. Isso aconteceu de fato. Isso foi bem anunciado pelos historiadores. Então, no versículo 10, agora continuando. Então, em continuidade, né, lhes diz, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Então, isso aqui é uma guerra. Agora viria a guerra de verdade. Agora sim, agora já começa uma outra situação. A guerra da nação de Israel contra a nação de Roma. Então aquilo que eles estavam falando antes, agora se realiza. O reino de Israel contra o reino de Roma. Então, começou a guerra. E quando começou essa guerra? No ano 66 foi declarada a guerra pelo imperador Nero. Isso é história e todos sabem que isso é verdade. Então, essa declaração foi feita no ano 66 depois de Cristo, DC. Então, reino contra reino. E haverá grandes terremotos e epidemias. Nesse período começará a vir umas epidemias, que é referente a essa guerra da nação de Israel contra Roma. Porque as pessoas vão gastar dinheiro em material de guerra e vão se dedicar mais à guerra do que à fome. E os morticínios que vão ocorrer então da guerra vão causar epidemias e muita fome em vários lugares, quer dizer, de toda a nação de Israel, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. E Flávio José fala dessas coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas, agora vem uma coisa importante, do 12 também. Antes desses sinais, antes dessa guerra, antes de tudo isso, antes de acontecer essa guerra com Israel do ano 66, quer dizer, antes do ano 66, de acontecer, lançarão mão de vós, e vos perseguirão. Uma perseguição contra os cristãos, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Então, isso foi anos antes do ano 66. Nero perseguiu os cristãos, e antes de Nero, os judeus, nas suas sinagogas, né, o povo judeu, que tinham ódio contra os cristãos, procuravam matá-los e encarcerá-los. Uma grande perseguição antes do ano 66. Mas é por causa do nome de Jesus. Odeiam o Messias, conforme foi profetizado que ele seria odiado. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Então, no ano 66, foi declarado a guerra contra Israel. Então, aqui em cima, Roma, na Itália, eles vieram com seus exércitos, né?
e entraram no norte aqui, ó, de Israel, na região da Síria, e atacaram Israel. Mas a declaração foi feita no ano 66. Então, mas a perseguição, vamos ver ainda detalhes aqui, ó. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto vos opuserem. E, continuando, e sereis entregue por vossos pais. Então, grande perseguição. Então, Nero crucificou centenas e incendiava eles nas cruzes. Aqui, os nossos irmãos pendurados aqui naquela época pelo Nero. Aqui, então, morreram muitos cristãos, conforme Jesus havia profetizado, antes do ano 66. Isso aqui foi no ano 64. Portanto, Jesus disse antes. Perfeito. Se cumpriu, então. Continuando. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, né? E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, ó, e matarão alguns dentre vós. Contudo, não se perderá um só fio do cabelo da vossa cabeça. Por que não vai se perder? Porque haverá a ressurreição. Então, todos que morrerem em Cristo Jesus serão ressuscitados, e foram naquela época, porque Deus não deixou que se perdesse um só fio da cabeça deles. E mais, foram ressuscitados e glorificados, exaltados, né? Para habitarem na Nova Jerusalém. Então, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Então, é a alma que está em jogo. Ó. E enquanto os ímpios perdem as suas almas, né, irão para o inferno, e os justos vão ter a sua alma, irão para a Nova Jerusalém, onde não haverá mais morte, nem sofrimento, nem dor. Então, é uma questão da salvação da alma, que Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém morra, mas que todos tenham a salvação e tenham a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui nós vemos a continuidade, Jerusalém agora sitiada por exércitos. Ó. Vamos ver. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, saber que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, né, retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Nero envia as tropas romanas, e vieram 13 legiões sob o comando do general Vespasiano, junto com seu filho Tito. Eles vieram para cá e entraram aqui nessa região da Síria, ó, e ao norte de Jerusalém. Começaram isso no ano 67, né? No ano 67. No ano 66 foi declarada a guerra, no ano 67 os exércitos romanos já estavam atacando aqui a Galiléia, entraram pela Síria, ó, e começaram a devastação das cidades da Galiléia. Aqui está a Galiléia, onde então foram devastadas todas as cidades, lá, a partir do ano 67. Ó. Corazim, Cafarnaum, Magadã, Tiberíades, Caná, Nazaré e assim vai, né? Dezenas e dezenas de cidades destruídas, toda a Galiléia. Inclusive, nesse tempo, o general, que era naquela época o famoso escritor, né? O Flávio Joséfos, ele foi levado cativo prisioneiro, né? E acompanhou os exércitos romanos, foi privilegiado a isso e foi uma testemunha ocular dos acontecimentos daquela época, né? E aí eles foram vindo. Os exércitos romanos foram, no ano 68, já atacando aqui as cidades da Judéia, né? Vêm da Samaria, passaram para a Judéia, destruíram todas as cidades em volta aqui, agora só faltou Jerusalém, só a capital, né? Aí eles cercaram a capital. E aí, então, o que aconteceu? Esses exércitos cercando. Cumpriu-se aquela profecia de Jesus, quando virdes, né? Você lembra-se? A Jerusalém cercada por exércitos, isso foi no ano 68, ó, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada por exércitos, saber que está próxima a sua devastação. Então, Jerusalém, além do templo, né? Jerusalém também será destruída. E completamente. Então, se estiver na Judéia, como já vimos, fujam para os montes. Então era para fugir. Lá no ano 68 foram avisados. Aí o que aconteceu? Foi uma coisa bem interessante. Aqui nós vamos ver os exércitos romanos, eles estavam sitiando ali Jerusalém. De repente, aconteceu algo importante lá em Roma. Nero se suicidou, o imperador Nero. Então parou essa guerra aí.
eles saíram do cerco de Jerusalém e foram para a região aqui para cima, ó. Saíram de Jerusalém e foram para cá. E os exércitos começaram também a guarnecer todas essas áreas que foram destruídas para que não houvesse novas ocupações. E a guerra ficou interrompida, e os Vespasiano e seu filho foram para Cesareia. E lá estavam aguardando os acontecimentos lá em Roma. Então Nero se suicidou no ano 68. Aí assumiu Galba. No ano 69 Galba foi assassinado. Aí assumiu o imperador Otto, também foi assassinado no ano 69. Em seguida veio o Vitélius, o imperador Vitélius, que também foi assassinado no ano 69. E aí então assume um novo imperador, que estava aqui, ó. Foi escolhido o Vespasiano, que estava aqui em Cesareia. Então o Vespasiano foi junto com seu filho para Roma assumir seu posto de imperador. Lá no ano 69. Mas no ano 70 ele já mandou o general Tito, né, cercar Jerusalém novamente. Então reiniciou a guerra contra Jerusalém no ano 70. Então em 14 de Nisan, Jerusalém foi cercada aqui, ó, pelos exércitos romanos de novo. Eles cercaram novamente toda Jerusalém. E ela ficou sitiada, né? 14 de Nisan, quando havia a festa da Páscoa. A cidade de Jerusalém estava apinhada de gente. Centenas de milhares de pessoas. Havia muita comida guardada lá, mas depois eles queimaram essa comida, né? Porque eles queriam obrigar as pessoas porque havia briga também entre eles lá, né? Haviam duas facções, né? As dos zelotes e dos conservadores, né? Eles se odiavam entre eles, e lá... Então, eles não permitiram mais ninguém sair de Jerusalém, nem entrar nem sair ali. E os romanos não deixavam sair, e eles lá não permitiam também ninguém sair e ninguém entrar aqui na Jerusalém. Então, estava essa situação ali no ano 14 de Nisan. Mais ou menos lá pelo ano 15 de março ou abril ali, né? Começou a guerra contra os judeus, né? E Jesus continua, aqui em Lucas, né, capítulo 21, nós vamos continuar. Versículo 22. Porque esses dias são de vingança. Vingança contra o planeta todo, contra todas as nações da Terra? O tempo do fim? Os últimos dias? Não, esses últimos dias são de vingança. Para se cumprir tudo que está escrito pelos profetas, inclusive Daniel, né? Então, para se cumprir contra a nação de Israel, só contra a nação de Israel. Então, ai das que estiverem grávidas. Então, isso não é uma profecia para as outras nações. Não. Então, não se preocupe com isso. Isso foi há 2000 anos atrás, né? E das que amamentar naqueles dias, somente as grávidas israelitas, porque haverá grande aflição na terra de Israel, e ira contra este povo. Então, é só contra a terra de Israel, não é contra o planeta. E ira contra este povo, não é outro povo senão Israel, não é um outro povo, é só um povo específico. E cairão ao fio da espada, e foi o que aconteceu. Foram mortos centenas e centenas de milhares de israelitas. E serão os que sobreviveram, alguns deles, foram levados cativo para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Então eles vão se completar, quer dizer, começou no ano 66 com a declaração de guerra, até no ano 70, quando então ela foi totalmente pisada e destruída, Jerusalém. Aqui então nós vemos os exércitos romanos cercando Jerusalém no ano 70. Aqui o ariete, que eles derrubam os muros, ó, para poder invadir. Os judeus lá em cima se defendendo como podiam, né, atirando óleo quente lá de cima, flechas e assim por diante, e fogo, né, para impedir que eles venham com essas construções aqui que querem subir nessas paredes aqui. Eles queimavam, eles vinham aqui e queimavam. Era uma guerra terrível, né? E aqui em cima vem essas pedras aqui, ó. Essas pedras têm mais ou menos o peso de um talento, que é em torno de 50 quilos, ó. E com fogo, ó. E chovia a centenas ali lá para dentro, né? Aqui
outro equipamento aqui é essas flechas gigantes que atiravam lá para destruir, né? Então, foi uma guerra sangrenta, né? Terrível. No ano 70, levaram meses essas devastações que foram destruindo a partir do mês de abril, né? Do início de abril, e foi até o mês de setembro, né? Quando destruíram tudo, destruíram o templo e aí toda a cidade de Jerusalém, né? Assim, foi destruída toda Jerusalém. Acabou-se a cidade de Jerusalém. Totalmente. Esse muro aqui, ó, totalmente destruído. Ele deixou só algumas torres aqui e um pedaço do muro aqui. O resto da cidade foi toda devastada e toda arada também. O templo não ficou pedra sobre pedra conforme as palavras de Jesus. Tudo se cumpriu. Hoje, temos aqui essa região do Monte Moriá, onde estava construído o templo, né? E essa região aqui é o Monte Moriá, aqui em Jerusalém. Então, foi construído no 7º século, no ano 600 e pouco, foi construído essa cúpula aqui, ó, o Domo da Rocha. E essa cúpula aqui e toda essa construção aqui pelos árabes, ó. Eles construíram isso aqui é de puro ouro, ó. Já há séculos, então, né? E isso aqui pertence a eles, ó. Toda essa terra, essa região aqui pertence aos árabes. E eles não deixam entrar ninguém aqui, né, nessa construção, porque é um lugar sagrado, só com a permissão, né, e autorização expressa deles para poder entrar aqui. Então, realmente é um lugar sagrado para eles. E é um lugar, vamos dizer assim, extremamente sensível, onde é um verdadeiro chamado barril de pólvora aqui, né? Então, os judeus querem construir o templo nesse lugar, mas os árabes não vão deixar, quer dizer, eles não estão deixando, né? Então, está nessa condição aí. Então, já fazem 2000 anos que desejam construir o templo, mas até agora não foi permitido a construção de templo nenhum. E aqui quem permanece é essa construção árabe aqui. Então, mostra que Jesus anunciou a destruição e que aconteceu, e não foi mais permitida a construção do templo até agora, e também porque no ano 70 veio o reino de Deus, né? Daniel profetizou a vinda do reino de Deus naquela pedra que pegou nos pés da estátua. Isso veio no ano 70, então veio o reino de Deus, que é a Nova Jerusalém. Então essa Jerusalém terrestre foi substituída por pela Jerusalém celeste, que é a Nova Jerusalém, que ela permanece desde o ano 70, foi criada no ano 70, e todos que entram nela viverão eternamente. Eles não morrem, porque pertence à Nova Jerusalém, e o povo de Israel, os verdadeiros israelitas, são os que são eleitos para morar lá. E também os israelitas enxertados, que são os gentios. Viverão eternamente na Nova Jerusalém, onde não há morte nem sofrimento, né? Como a Bíblia diz mesmo, né? Que as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais morte, não sofrimento. Essa Nova Jerusalém já foi implantada no ano 70, e só os que aceitam Jesus e obedecem a Ele e nascem de novo da água do Espírito poderão viver nele para sempre. Serão ressuscitados e receberão um corpo glorificado para viver para toda a eternidade na Nova Jerusalém. Para isso tem que aceitar Jesus como um Messias, né? Que o povo de Israel continua rejeitando. Que são os que são também rejeitados por Deus, né? Mas são só os judeus que são santos, que aceitam o verdadeiro Mashiach, que poderão entrar na Nova Jerusalém, que já está pronta e instalada desde o ano 70. Agora, continuando, nós vemos a vinda do Filho do Homem, ó. Então, no versículo 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra angústia, entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobreviverão ao mundo,
pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, naquela época mesmo, quando foram destruídos Jerusalém e o templo, virá, naquele mesmo tempo, virá o Filho do Homem. O que veio no ano 70, Jesus numa nuvem com poder e grande glória, que fez o ajuste de conta com Israel, que rejeitou o Mashiach. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então chegou o reino de Deus. Os justos foram ressuscitados e foram exaltados, foram glorificados, transformados de seres mortais em imortais, para viverem na nova Jerusalém para sempre, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 29. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: veja a figueira e todas as árvores. Então não é só a figueira, não é todas as árvores. Que comparação ele fez? Ele fez o seguinte: quando começa a brotar, uma árvore, né, brota e vem as flores, né, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Então, o verão está próximo porque está nascendo as flores, né? Então, da mesma maneira, né, quando vires acontecerem essas coisas, todos esses sinais que Jesus falou, né, saber que está próximo o reino de Deus. Então, olha só, não é só a destruição do templo, não é só a vinda dele, mas o reino de Deus que foi profetizado lá em Daniel, que aquela pedra representa o reino de Deus. Deus vai instalar um reino que nunca jamais será destruído. Isso foi, então, no ano 70. Então, quando vires acontecer essas coisas, saber que está próximo o reino de Deus, porque ele diz agora, 32 é muito importante: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então seria na geração de Jesus, e foi Jesus, quando falou isso, era no ano 33, 2 dias antes da sua crucificação, né? Ele contou essa profecia, e que ele disse que aconteceria naquela geração tudo o que ele falou, e sem que tudo isso vai acontecer então naquela geração. Então aqui diz que tem um pronome demonstrativo, né, que indica o tempo presente, esta, em grego é aite. Então esta é um pronome demonstrativo que indica o tempo presente dessa geração. Então é na geração de Jesus, né? E que aconteceu no ano 70, portanto dentro da geração se cumpriu a profecia também. Então, porque se Jesus tivesse dito essa, então não seria a palavra aite, aqui é uma outra palavra para essa em grego. Então por isso se colocou esta, porque é aite. Então, em grego existe essa diferenciação, como existe na nossa língua também. Portanto, é impressionável que Jesus estava falando da geração dele. E tudo aconteceu mesmo naquela geração. O templo foi destruído no ano 70. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso quer dizer, virá um novo céu e nova terra, que é a nova Jerusalém, que foi instalada, que é o reino de Deus, né? Que foi instalada e começou a existir a partir do ano 70. E vai ser por toda a eternidade. Então ele continua hoje e amanhã e eternamente. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face do planeta Terra? Não é isso que está dizendo, não. No grego, nós temos que nos apegar ao que o grego diz. O grego ele define muito bem essas coisas. Pois há de sobreviver sobre todos que vivem sobre a face de toda a terra que é Gésa. Então é sobre a terra de Israel, não é sobre o planeta. Porque senão nós teríamos a palavra cosmos, em grego seria cosmos, mas lá nós podemos ver na Bíblia que está escrito Gés, que é a terra, então, se referente à terra de Israel. E vive sobre a face de toda a terra de Israel. Então toda a terra de Israel foi destruída e foi devastada. Então vigiai,
pois a todo tempo, orando, para que possa escapar todas essas coisas que tem de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Então Jesus veio no ano 70, inquestionavelmente, segundo as suas palavras, e essas não podem ser canceladas, isso está escrito, isso é um testemunho para nós, de que essas coisas são verdadeiras e que aconteceram no ano 70 e antes também, aconteceram tudo que Jesus falou de acordo com a história. A história combina perfeitamente com as suas profecias. Portanto, Jesus é o Messias prometido, está aí. Ele profetizou e se cumpriu perfeitamente tudo o que ele falou. Eu quero completar aqui também o livro de Mateus, capítulo 24, que fala sobre essa mesma matéria, sobre a grande tribulação. As pessoas estão falando que hoje, nessa época, como também no século passado disseram que havia a grande tribulação, no século retrasado também igrejas falaram que vinha a grande tribulação, e assim foi, muitos falaram nos séculos que vai vir a grande tribulação, mas isso tudo é mentira. Tudo foi comprovado, e também é mentira sobre o tempo que vamos viver agora de grande tribulação. Não haverá essa grande tribulação profética, não, porque ela se referiu somente ao povo judaico, ao povo judeu. Então, observem só, lembra-se que em Lucas as mesmas palavras aqui foram faladas, mudando somente algumas palavras, mas é o mesmo sentido, ó. Quando pois virdes abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, ele falou abominável, que são os exércitos romanos, né? Quando virdes Jerusalém cercado por exércitos, né, saber que é o fim dela, ó. No lugar santo, que é Jerusalém, são as mesmas palavras. Então, Daniel profetizou sobre a época de Jesus e da destruição do templo. Então, se estiver na Judéia, fujam para os montes. Foi o que eles falaram aí, que nós vimos no capítulo 21 de Lucas, né? Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar coisa alguma lá de Jerusalém, né? E quem estiver no campo, não volte para buscar a capa lá em Jerusalém. E ai das que estiverem grávidas, as israelitas, né? E das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesses dias haverá grande tribulação. Então, a grande tribulação foi na época de Israel, que foi destruída completamente Israel. E Jerusalém destruída completamente. E todo o tempo. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido essa grande tribulação sobre o povo de Israel. E nem haverá jamais. Então foi só naquela época, no ano 70, e nunca mais haverá. Então não haverá essa grande tribulação que estão dizendo que hoje vai vir, isso é mentira. Jesus falou a verdade, disse não haverá mais. Eu acredito em Jesus. Agora, e você quem acredita? Né? Isso é contigo. E não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo por causa dos escolhidos. Tais dias serão abreviados. E continua aqui, né? E vem falando, Jesus, e logo em seguida, a tribulação daqueles dias, quer dizer, depois da grande tribulação, logo em seguida o sol vai escurecer. E o que quer dizer o sol escurecer? Significa a glória de Israel que tinha, da presença de Yahvé lá, em Jerusalém, vai escurecer, vai eclipsar. Deus vai abandonar Israel, porque Jesus disse, o reino vos será tirado e será dado a um povo que produz seus frutos. E quem é o povo que produz seus frutos? Senão os cristãos, senão aqueles que vão para a Nova Jerusalém. Então nós somos parte da Nova Jerusalém, não da Jerusalém terrestre, que é a Agar. Nós somos da Sara, a Jerusalém que vai subsistir para toda a eternidade. A lua não dará sua claridade, então não há mais luz lá em Israel. E as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Então, e os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e muita glória. Então a vinda de Jesus no ano 70 que aconteceu. A glória de Deus. Os justos foram ressuscitados. Moisés, Daniel, Abraão, Isaac, né? Todos foram ressuscitados justos. E os profetas que foram assassinados em Jerusalém foram ressuscitados e agora estão na Nova Jerusalém com corpos ressurretos, corpos glorificados. Então não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá choro, ranger de dente, nem sofrimento algum. E haverá a vida eterna. Não envelhecerão jamais. Então, se você quiser participar da Nova Jerusalém, se você quiser viver para a tua eternidade, não morrer mais, nem ter esse mundo
de horror e sofrimento que estamos vivendo atualmente, então você tem que aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Se você disser sim, diga sim, e então teu nome será escrito no livro da vida. Então aceita Jesus e faça e seja obediente a Ele, leia as Escrituras, vê tudo que Jesus quer que você faça, para que você possa nascer de novo, ser uma nova criatura, e quando tu partir desta vida, você vai ser ressuscitado e vai entrar nessa Nova Jerusalém, onde não haverá mais sofrimento e dores, porque a Bíblia diz as primeiras coisas passaram e novas coisas se fizeram. Essa é a Nova Jerusalém. Ela já está implantada aqui na Terra desde o ano 70. Está com suas portas abertas para receber todo aquele que aceita o Mashiach e vamos dizer assim, e vai se tornar uma nova criatura. Deus vai ajudar todos esses que aceitarem Jesus, para que ele seja uma nova criatura e possa viver eternamente com Jesus. Aqui tem esse vídeo aqui, ó, esse canal do YouTube. Ó. No YouTube você pode digitar lá e digita lá em cima, lá, youtube.com/estudosbíblicos237. Exatamente assim. E você vai ter acesso a mais vídeos, ó, que falam e esclarecem sobre a profecia de Daniel, né, sobre os últimos dias, né, os últimos dias do tempo, da nação de Israel, né. Daniel revela esse projeto de Deus. Foi um projeto de há muitos anos já, muita profecia, porque Deus queria criar a Nova Jerusalém, né, e essa Nova Jerusalém que é o grande projeto de Deus. E sobre a mulher vestida do sol, quem é ela, afinal, né, a Bíblia mostra claramente quem é. E outros temas que mesmo que fala muitas coisas parecidas aqui, eles têm sobre outros pontos de vista que é bastante abrangente, vale a pena realmente ver, porque a palavra de Deus é vida. Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.